Bom dia, boa tarde a todos. Começando mais uma live na Juruá Editora. Hoje nós vamos estar falando a respeito da questão dos autônomos, né? O que vem ilustrar essa nossa live de hoje são as nossas autoras, a doutora Fernanda Cabral e a Isabela Pimentel, que tem o livro conosco, Estatuto do Trabalho Autônomo na Espanha. Seria um modelo para o Brasil? Vamos... A doutora Fernanda já está conosco. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que estão entrando nesse momento. Olá, Fernanda. Olá. Bom dia, boa tarde, que a gente está bem no meio termo. Pois é. Então, a Fernanda Cabral, ela é mestranda em Direito do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e é servidora do TRT da Primeira Região, certo? Certo. Maravilha, então. Fernanda, então para a gente começar essa live, eu queria que você começasse contando um pouquinho para a gente, falando a respeito dos incrementos do trabalho autônomo no Brasil e no mundo. Certo. Bom dia, né? Boa tarde. Queria agradecer a oportunidade da Juruá de estar aqui falando um pouco sobre esse trabalho. Foi um trabalho que resultou de um grupo de pesquisa do nosso mestrado em Direito do Trabalho. Era um grupo sobre direito comparado. A Isabela depois pode falar um pouco mais sobre isso, mas nós escolhemos estudar essa lei da Espanha que fala do trabalho autônomo. Porque, como você sabe, o trabalho autônomo está crescendo muito no Brasil. O Brasil sempre teve muitos trabalhadores autônomos, mas nos últimos anos você observa um aumento do número desses trabalhadores. Uhum. E isso é um resultado do próprio movimento do direito do trabalho, desde da crise da década de 70, que culminou com a adoção dos ideais neoliberais, né? E estoque zero, isso na produção, né? A forma de fabricar as coisas mudou um pouco e aquele típico contrato de trabalho com duração de tempo integral e por prazo indeterminado passou a não mais satisfazer aos interesses, né, da indústria, que ao invés de ficar produzindo infinitamente e aumentando os estoques, percebeu que tinha que produzir conforme a demanda. Então, novos contratos de trabalho passaram a surgir, como trabalho por tempo determinado, trabalho temporário. Você teve um incremento da terceirização e outro modelo de trabalho que vem também aumentando com isso é o próprio trabalho autônomo. Uhum. Você observa, por exemplo, que antigamente o trabalho autônomo que a gente conhecia era assim, advogados, dentistas, médicos, né? Profissionais liberais, psicólogos. Hoje em dia você tem já uma heterogeneidade nesse grupo, né? Você tem outros trabalhadores, como transportadores de carga, né? Caminhoneiros, o pessoal que trabalha em salão de beleza, que já são trabalhadores autônomos e não são tão aquele extrato que recebe mais e que é mais qualificado, né? Então você tem uma generalização disso. Qual que é a diferença, Fernanda, do autônomo e do informal? O informal, ele é uma categoria que você pode ter empregado informal e autônomo informal. Que não está legal. Então, por exemplo, o empregado informal é aquele que não tem a carteira de trabalho assinada. Então, ele não tem a proteção da lei, né, trabalhista e previdenciária. E o autônomo informal também é aquele que não está registrado, que não contribui para a previdência, que não está legalizado. Então, você tem informal, assim como você tem empresas informais também, digamos assim, né, empresas, pequenos negócios que funcionam sem CNPJ, na informalidade. Então, a informalidade, ela pega todo mundo. Entendi. Certo. E qual que é o papel do direito no direito do trabalho diante dessa situação? O papel clássico do direito do trabalho desde os seus primórdios, né, foi permitir a exploração dos trabalhadores empregados num patamar aceitável.
Então, as primeiras medidas do direito do trabalho, por exemplo, são relacionadas à jornada, ao descanso, não é? Limitar o tempo de trabalho que a pessoa trabalha por mês, ou por dia, né? E por mês também. Fornecer algum tipo de seguro social para o caso da pessoa ficar doente, ela ter uma renda naquele período que ela não pode trabalhar. Depois vieram outros direitos, não é? Férias, enfim, algumas estabilidades no emprego, tudo isso. Ao mesmo tempo que o direito do trabalho faz isso, que é permitir a exploração do trabalhador no nível aceitável, ele também permite a perpetuação do próprio modelo capitalista, não é? Porque se você tem uma terra de ninguém, né, em que pode tudo, você tem nessa relação de emprego uma parte mais fraca e uma parte mais forte. Se não tem o Estado a dizer, olha, pode isso, não pode aquilo, você vai ter uma exploração sem fim e acabaria culminando numa revolução e não teria o próprio modelo capitalista. Então, só que o que a gente tem observado é que o direito do trabalho, ele tende muito para regulamentar essas relações de emprego subordinado, né? Quando o empregado é subordinado a uma empresa. E o que a gente fala no livro é a necessidade de uma revisitação disso, né? Ampliar o espectro de incidência do direito do trabalho, para que ele possa também proteger outros trabalhadores. E que tipo de proteção o trabalhador autônomo tem hoje? Olha, hoje, o que você tem aqui no Brasil, né? Você teve na reforma de 2017 a inserção de um artigo na CLT que diz o que é o trabalho autônomo, mas ele não traz nenhum direito, ele só diz que o trabalhador autônomo é aquele que presta os serviços sem subordinação, né? Ainda que exclusivamente para uma empresa, ele trouxe ele trouxe uma definição genérica do que seria o trabalho autônomo. E o que você tem e sempre teve são leis esparsas regulamentando determinadas categorias de autônomo. Então, por exemplo, você tem leis da década de 60 regulamentando trabalho autônomo, como é o representante comercial, por exemplo. E, ultimamente, o legislador vem feito várias leis nesse sentido. Então, você tem a lei do parceiro do salão de beleza, e aí isso é um trabalho autônomo. Você tem, recentemente, a lei do transportador autônomo de cargas. Então, basicamente, se você for ler essas leis, principalmente as mais recentes, você vai ver que proteção trabalhista não tem muita coisa. A lei é mais assim, olha, isso não é uma relação de emprego, é uma tentativa de dar uma segurança, a ideia que passa é isso, uma tentativa de dar uma segurança para quem está contratando. E no campo previdenciário, o autônomo ele é uma figura chamada contribuinte individual. Ele é responsável por ele próprio fazer a contribuição dele para a Previdência, para ele poder ter os direitos, os benefícios, né? Direito aos benefícios previdenciários, se ele ficar doente, se ele falecer, ou precisar se aposentar, inválido, essas coisas. E vocês, enquanto especialistas nessa área, estudiosos dessa área, isso para a população em si, você percebe que existe esse cuidado? Por exemplo, um autônomo tem noção dessas questões no seu dia a dia? Os autônomos, eles fazem esse tipo de recolhimento? Eles sabem que eles estão, na realidade, por conta de si próprios? Então, na verdade, a cobertura é muito baixa. Para você ter uma ideia, os dados de 2018, que não mudaram muito, cerca de 30% dos autônomos só contribuíam para a Previdência. Então, na verdade, a maioria está sem nenhuma proteção previdenciária, né? A gente não sabe se... várias causas podem explicar isso, tá? Uma delas é que grande parte dessas pessoas que não contribuem tem um rendimento muito baixo. Então, na verdade, não sobra muito dinheiro para ele contribuir. Não é? Mesmo algumas medidas que o governo fez, como, por exemplo, criar a figura do microempreendedor individual, que contribui só com 5% sobre o salário mínimo, nem isso foi capaz de, vamos dizer assim, reverter esse quadro, né? Você vê que isso já existe há um tempo e o número de pessoas filiadas à Previdência continua muito baixo, né? Então, isso é uma causa. Outra causa pode ser que as pessoas não têm esse hábito, né, de pensar no futuro,
e aí preferem consumir agora o dinheiro que ganha e não pensa sobre isso. Outra questão pode ser também a falta de informação. Você tem vários problemas assim que podem contribuir para essa situação. Mas a situação no Brasil é essa. No âmbito trabalhista, as leis pouco garantem de direitos. E no âmbito previdenciário, você até tem a figura jurídica, né, a possibilidade dele contribuir, está lá, mas efetivamente é muito baixo o número de pessoas contribuindo e, portanto, protegidas. Perfeito. E o que você acredita que seria uma forma de atingir essas pessoas no sentido que elas... o que falta? Falta consciência, falta conhecimento das leis, falta um projeto, digamos, de conscientização para que essas pessoas comecem, porque como é uma questão de porcentagem, se você, na realidade, você ganha pouco, você também vai contribuir com um valor menor. Me corrija se eu estou equivocada. É por porcentagem, certo? Certo. Então, você também vai contribuir com um valor mais baixo. Então, o que faz, o que poderia, né, de que forma esses autônomos poderiam ter... ou talvez isso, na realidade, eles até tenham consciência de todas essas questões, simplesmente não implementem isso e não vão atrás de fazer essas questões pessoais deles, porque não existe, na realidade, uma crença de que no futuro isso vai reverter a favor dele próprio, além do trabalho que ele desempenha no dia a dia. Na verdade, assim, você sabe que o empregado ele é obrigado a contribuir, porque ele tem lá abatido da folha dele, né, o valor da contribuição previdenciária, e isso é recolhido pelo próprio empregador. O autônomo, ele também é um filiado obrigatório da Previdência. Isso assim, é importante a gente frisar isso, tá? Ele não tem opção de estar vinculado ao INSS ou não, ele é obrigado a estar. Mas, de fato, não está, né? Como os números dizem. E isso também passa pela questão da fiscalização. Mas, de uma maneira geral, eu acho que o que falta, né, respondendo a sua pergunta, é realmente nós lançarmos um olhar para esse trabalhador. Porque, assim, na verdade, aqui é até bom fazer esse esclarecimento, nós não estamos falando de falsos autônomos, né? Que são aqueles empregados disfarçados de autônomo. Não é? Que eu faço um contrato autônomo, mas na verdade é um empregado subordinado como um empregado qualquer. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de trabalhadores autônomos mesmo, que não são subordinados, não é? Que exercem a sua atividade por conta e risco deles próprios, que decidem o modus operandi de trabalhar, enfim, autônomos, verdadeiramente autônomos. Mas o fato de serem autônomos também não quer dizer que ele não precise de uma proteção. Afinal de contas, ele é um trabalhador, ele vive da venda da força de trabalho dele. E você tem algumas categorias de autônomo, por exemplo, que se ligam a algumas empresas. Por exemplo, você tem o transportador de cargas rodoviário, né? Ele faz transporte para uma determinada empresa. Na Espanha mesmo, existe uma empresa que aqui chama Bimbo, mas aqui equivale àquele pão Plus Vita. Eles fizeram um acordo com os transportadores e fizeram contratos de trabalho autônomo com esses transportadores. Eles eram autônomos mesmo. Mas por eles se ligarem a uma empresa, isso facilita o legislador, por exemplo, transferir algumas obrigações para essa pessoa que está tomando esse trabalho. Justamente para voltar àquela função inicial lá do direito do trabalho, de não permitir uma exploração livre. Porque apesar dele ser autônomo, em alguns casos, ele depende de alguma ou de algumas empresas, poucas empresas. Então, eu acho que o importante, assim, é realmente começar a debater isso e ver como os outros países estão tratando essa questão, né? Que foi, assim, nossa ideia no livro era isso. A Espanha, como a Espanha trata disso? Por ser o primeiro país europeu que criou um estatuto único do trabalhador autônomo, foi essa a nossa curiosidade. Vamos ver como isso é tratado lá e para, a partir daí, ter ideias, né? Pensar fora da caixa e como isso poderia ser tratado aqui. Entendeu? Certo. A partir do que já existe, né? E o que você pode falar um pouquinho para a gente a respeito do dilema entre regulamentar ou não o trabalho autônomo? O que isso tem de benefício para o autônomo? O que isso tem de benefício para onde ele se coloca, digamos assim,
nesse universo onde você coloca do autônomo, que não é efetivamente um autônomo, né? Que ele, na realidade, não tem todas essas questões que deveriam estar presentes para uma pessoa dizer que ela está num trabalho autônomo, né? A gente vê isso realmente, né? Pessoas que trabalham como autônomo, mas ali, né, na realidade, tem horário para cumprir, tem metas a cumprirem dentro de algum estabelecimento, né? Então, o que que é... qual é o benefício, ou como eu perguntei, né, de início, quais são os dilemas que vocês observaram, que vocês observam hoje em dia, do que vocês vêm trazendo de todo o estudo de vocês, da Espanha e tudo mais, que a gente pode implementar aqui? O que que seria bom para o autônomo, o que seria vantajoso também para uma empresa onde um autônomo trabalha? Né? Como que esse dilema se organiza de uma forma, no ponto de vista de vocês, o mais saudável possível, digamos assim? Então, as atitudes dos países em relação a esse trabalho autônomo ou independente, né, que ele vem crescendo no mundo inteiro, não é uma coisa aqui do Brasil, você tem normalmente duas saídas. Ou você alarga o conceito de empregado, criando novas características, não é? Ou alargando o conceito de subordinação, porque normalmente, assim, na maior parte dos países, empregado é aquele que é subordinado, não é? A grande diferença é a subordinação. Mas existem leis, por exemplo, como você tem agora na Califórnia uma lei, que não necessariamente a subordinação está ali como principal. Se você trabalhar, por exemplo, na atividade fim da empresa, já é um requisito para você ser empregado. Então, você tem outros critérios que você poderia usar para definir o que é empregado, e nesse sentido, você transformaria mais pessoas, por exemplo, esses autônomos que são dependentes, né, que prestam serviços para a empresa, se transformariam em empregados, ou você não alarga esse conceito e você mantém eles como autônomos, porém você pode trazer alguns direitos. É sempre bom lembrar que existem outros trabalhadores já na legislação brasileira que não são empregados e que têm direitos, como, por exemplo, o trabalhador avulso portuário. Ele tem todos os direitos, férias, 13º, tudo que você imaginar, ele não é um empregado. Você tem o estagiário, por exemplo, que não é um empregado, mas que quem toma o serviço dele tem obrigações com relação à saúde e à segurança dele naquele ambiente, também tem direito a férias. Então, assim, hoje, como nós temos o nosso sistema com relação a esses autônomos, é um tudo ou nada. Ou ele vai ter o vínculo dele de emprego reconhecido e ele vai ter os direitos como se ele fosse um empregado, né? Ou ele não, ou ele, se ele for um autônomo mesmo, ele não tem praticamente, se você for olhar as leis que regulamentam as categorias, praticamente quase direito nenhum. Sem contar aquele que nem tem a lei, né? De repente, algum autônomo que trabalha numa área que não esteja ainda regulamentada. Esse aí, ele mantém com a pessoa que está tomando o trabalho dele uma relação civil, né? Então, o grande dilema é esse. A grande discussão que se faz aqui é o seguinte: o medo de se regulamentar o trabalho autônomo, você estaria transferindo as pessoas do emprego para o trabalho autônomo. E daí estimulando que todo mundo fosse autônomo. Mas isso, a nosso ver, não existe muito esse risco, porque a alteração não seria na CLT. O nosso direito do trabalho, ele prevê que você tem que analisar os casos de acordo com os fatos, né? Como eles realmente acontecem. De nada adianta eu fazer um trabalho, eu contratar uma pessoa, vamos supor uma secretária aqui, para mim, particular, fizer um contrato de trabalho autônomo com ela. Se ela está subordinada a mim, se ela presta serviço com pessoalidade, com onerosidade, todos aqueles requisitos da CLT, não importa que eu tenha firmado um contrato dizendo que ela é autônoma, ela será empregada. Entendeu? Então, assim, na verdade, a lei e a regulamentação não é para aumentar o trabalho autônomo ou para que pessoas que sejam empregados se transformem em autônomo e com isso esvaziar o direito do trabalho. Muito pelo contrário, é para trazer mais pessoas que são esses autônomos, que são autônomos mesmo, para dentro do direito do trabalho. Dentro da possibilidade, prever direitos para essas pessoas. Isso que você fala, por exemplo, dos estagiários, dos portuários, isso seriam, digamos, isso que já está estabelecido, seria algum tipo de luz
para também regulamentar, para também trazer para essa questão na hora da regulamentação do autônomo, ou é um âmbito diferente, né? É porque existe uma generalidade disso, né? É, Como você mesmo falou. Isso, Perdão, desculpa. pode falar. Não, desculpa. Não, é que os autônomos, eles são bastante heterogêneos, né? Sim, Você tem todos os tipos de autônomos. Você tem desde autônomos pouco qualificados, com baixa remuneração, até aqueles muito qualificados, com alta remuneração. uhum, Então, nesse sentido, eu, pelo menos, entendo, não sei se a Isabela concorda comigo, que você ter leis por categoria não é necessariamente a melhor abordagem. Porque, por exemplo, eu certo. tenho transportadores de carga, eu tenho salão, eu tenho motoboy, eu tenho representante comercial, agente de seguro, corretor de imóveis, só para ficar em alguns exemplos. Sim, Mas eu não tenho todos. Se você tem uhum, uma lei geral, que ainda que você tenha leis específicas complementares, mas, por exemplo, se eu tenho uma lei geral, olha, trabalhadores autônomos, é um direito uhum, para todos, independentemente da qualificação dele, do nível salarial dele, seria uma coisa que pegaria todo mundo e uhum, as especificidades aí sim poderiam ser tratadas nessas leis específicas. Então, por exemplo, alguma coisa que eu coloque lá para o cabeleireiro, para a manicure, que são parceiros do salão, não uhum, necessariamente vai servir para o corretor de imóveis. Mas uhum, para isso existe a lei específica. Mas perfeito. eu entendo isso, que uma lei genérica Uhum. é diferente do avulso, que ele está ali mais ou menos todos que na mesma situação, ou dos estagiários, entendeu? O autônomo ele é é uma classe muito heterogênea. Perfeito, aham. Tá certo, então. Queria te perguntar, Fernanda, você tem mais alguma consideração para fazer para a gente, antes da gente chamar a Isabela? O que mais que você pode contribuir para essa live que está sendo, acho que, muito rica nesse sentido de trazer conhecimento para essa questão específica, né, dos autônomos, de uma forma geral aqui no Brasil, que a gente está abordando bastante, né, Uhum. sobre essa questão. Queria que você fizesse as suas considerações também, o que mais que você pode agregar para a gente disso que nós estamos conversando aqui. Tá, não, eu vou passar a bola para a Isabela agora, ela vai trazer mais especificamente a questão da Espanha, né? Mas só queria Aham. chamar a atenção que no Brasil nós temos mais de 20 milhões de trabalhadores autônomos, enquanto na Uhum. Espanha são 3 milhões e pouco, né? Obviamente a população lá é bem inferior, mas é um grupo de pessoas muito grande para ser, vamos dizer assim, não ser considerado, né? Então, Uhum. assim, nós temos realmente que não, a gente não é dono da verdade, não acha que essa solução seja a única ou a Uhum. melhor, até porque a gente não conhece todas, né? Nós apenas estudamos a situação em um país, a gente ainda Uhum. acha que tem que ver isso em outros lugares do mundo e analisar com a realidade brasileira, mas o que a gente sabe com certeza é que isso não pode mais ser ignorado. De alguma forma, a gente precisa se debruçar mais sobre esse tema e trazer mais debates, porque é um grupo de pessoas muito grande e assim, é importante que a gente tenha um olhar, né, para essa questão. E para que isso aconteça, Fernanda, qual é o primeiro caminho, qual é o primeiro passo dessa questão da regulamentação, por exemplo? Eu acho que Desculpa, pode falar. Não, não, era só isso Eu mesmo. acho que o primeiro passo é esse mesmo, é através da pesquisa, né? Você vê resultados em outros países, como outros países fazem, é você debater uma coisa que falta muito aqui, a organização coletiva desses trabalhadores. Isso, por Uhum. exemplo, ajudaria muito para quais são as reclamações deles, entendeu? O que está ruim, o que pode ser melhorado. Então, eu acho que é um debate amplo no meio acadêmico e também com a sociedade, né? Ouvir essas pessoas e falar sobre isso, né? Acho que isso é realmente o Tem, caminho. surgiu uma pergunta aqui sobre os recolhimentos de encargos que a empresa precisa fazer em relação ao autônomo. É Também essa a pergunta. a empresa precisa recolher também é obrigatório. Só que o que acontece é que a empresa, quando ela contrata um autônomo, ela faz esse recolhimento, mas ela não como eu posso dizer assim, é diferente do empregado, porque o empregado, quando ele tem um contrato de trabalho, ele tem a anotação ali daquele contrato na carteira dele. Se o Uhum. empregador não fez o recolhimento, quando ele for se aposentar, ele vai levar aquele documento e aquilo ali vai contar para ele, porque era a Certo. responsabilidade da empresa ter recolhido aquilo. Então, ele vai ter aquele tempo reconhecido, mesmo a Uhum. empresa tendo falhado com a parte dela. Com o autônomo, isso já não acontece.
Então, ele precisa realmente, parte muito mais dele, né? Ele não tem esse apoio aí, essa presunção legal na hora dele se aposentar. Então, ele realmente tem que verificar e ele tem que tomar conta das contribuições dele, entendeu? Perfeito. Tá certo, então. Fernanda, agradeço muito a tua contribuição, foi valiosíssima aqui. Peço às pessoas, por favor, que tiverem perguntas, que coloquem ali no Instagram, na caixinha de perguntas, porque senão ela corre e a gente acaba perdendo. Eu estava aqui segurando a Fernanda falando e eu olhando ali que a pergunta não suma. Não sumiu, senão a gente tem que procurar. E agora a gente vai passar a falar com a outra autora do livro, que é a doutora Isabela Pimentel, que ela é advogada e também mestranda em Direito do Trabalho Previdenciário, assim como você, né, Fernanda? Isso. Tá ótimo, então. Muito Tá obrigada, bom? hein? Obrigada a você. Vamos falando. Um abraço. Outro, tchau. Vamos ver agora, isso é novidade também aqui, como nós vamos chamar a nossa outra convidada. Vamos ver se eu desligo você aqui, Fernanda. Vamos lá. Ok. Então, estou agora aqui sozinha. Isabela, se você puder fazer o convite, eu vou tentar convidar você. Isabela, apareceu aqui para eu te convidar. Vamos lá. Te convidei. Ah, entrou. Foi fácil hoje. Hoje o Instagram tá muito legal. Tudo bom? Tudo bom dia. Certinho. Bom dia, Isabela. Bom dia. Continuando, então, você já, né, como a gente, né, tinha até comentado anteriormente, você estava acompanhando tudo aqui que a gente já está falando, né? Sim, com certeza. Então, eu queria que você começasse, antes de eu fazer qualquer pergunta, de eu falar qualquer coisa específica, eu gostaria que provavelmente, né, como você também é autora do livro, também é estudiosa desse assunto, do que já foi dito, talvez você já tenha algumas considerações para começar essa nossa segunda parte da live. Então, deixo livre para você falar antes de eu fazer qualquer questionamento a respeito do tema. Tudo bem. Bom dia, Ana. Bom dia àqueles que estão assistindo a gente. Bom dia a todos. Também quero agradecer o convite da Juruá para a gente poder divulgar o livro, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, que nós entendemos que realmente é uma coisa que precisa começar a ser pensada no Brasil. Sobretudo porque existe um coletivo expressivo de trabalhadores hoje sem qualquer tipo de proteção, né? E eu acho que a pandemia deixou isso muito claro para a gente. A nossa pesquisa começou no final do ano passado, na verdade no segundo semestre do ano passado, e aí veio a pandemia e a gente falou, nossa, esse assunto é mais do que urgente de ser tratado. Então, assim, minha consideração inicial, na verdade, Ana, passa pelo seguinte fator. A gente usou o modelo da Espanha, como a Fernanda falou, porque foi o primeiro país a ter um regulamento próprio para o trabalhador autônomo. Embora outros países europeus já até falassem, a Itália já falasse da parasubordinação, a Alemanha já falasse um pouquinho também, a Espanha foi o primeiro a se aventurar a fazer um estatuto único, né, que foi a Lei 20 de 2007. Isso não quer dizer, assim, duas considerações na verdade. Primeiro, que a gente defenda o trabalho autônomo, de forma alguma. Né? Algumas pessoas perguntaram, quando a gente começou a falar da pesquisa, se isso era uma defesa, né? Se você não poderia incrementar, você não pode aumentar o número de trabalhadores autônomos? Não, na verdade não, ao contrário. A gente quer dizer que esse trabalhador não pode ficar fora da proteção. Hoje a gente tem mais ou menos, saiu ano passado, você deve lembrar, o pessoal que está assistindo a gente deve lembrar, 40% de trabalhadores na informalidade. Né? Hoje a gente está vendo isso na prática, as consequências, né, dessa informalidade. Com a pandemia a gente está vendo isso na prática. Então, o que a gente quer dizer é o contrário. A gente precisa dar direito a esse trabalhador. A gente tem um discurso muito ruim, que seja chefe de si mesmo, né? O discurso do empreendedorismo. Por que não ser empreendedor, né? Por que não ter controle? Então, a gente faz justamente ao contrário. A gente fala, olha, esse discurso é muito ruim, mas ele existe, né? E voltar atrás dele hoje é muito difícil. A gente vive uma situação política e econômica que dificilmente a gente vai conseguir retornar. A gente não vai conseguir retornar ao modelo clássico, né? Totalmente clássico do trabalhador com carteira assinada, que ele tem férias, que tem 13º, tem tudo garantido. Então, já que neste momento isso é difícil de retornar, então a gente precisa pensar nele. A gente precisa regulamentar. E a Espanha, obviamente, não é um país modelo, né? Não existe esse país modelo. A Espanha, pelo contrário, tem muitos problemas no mercado de trabalho dela.
um principal, que eu diria, não é nem autonomia, é o contrato temporário, que é um estudo que eu venho fazendo. Eles têm o contrato temporário lá é um problema real e um problema sério no mercado de trabalho, mas serve para a gente como um modelo, para a gente começar a pensar, né? O que a gente pode tirar disso, os resultados de lá. É uma lei que já tem mais de 10 anos, então a gente já tem resultado. Por isso que a gente pega a Espanha para falar, olha, a Espanha tem isso, por que a gente não pode começar também a pensar sobre isso? Então, essas são as duas considerações iniciais. Perfeito. E o que da experiência espanhola e disso que já foi criado na Espanha, dadas as devidas adequações, a gente pode começar a pensar como num início de alguém que já tem uma experiência para a gente puxar para nós aqui para o Brasil? Então, Ana, o que eles têm? A lei deles, essa lei que eu falei de 20 de 2007, primeiro que ela foi uma lei conversada, ela não foi uma lei imposta, né? Isso é uma coisa muito importante, porque houve a participação da Associação dos Trabalhadores Autônomos, lá das principais associações representativas. Isso é uma reclamação que a gente tem no Brasil nos últimos anos. Existe isso aqui, Isabela, algum tipo de representação de sindicato ou qualquer coisa dos autônomos? Existem, mas assim, por categoria, tipo, existe a associação de Uber, mas não é nada muito forte, não é nada ainda não é deles no geral. Pois essa consciência coletiva é uma coisa que a gente bate, né? Porque ela precisa existir. Até para você ter defesa dos direitos deles, tem que haver uma consciência coletiva, né? Uma organização coletiva. As pessoas falam muito do sindicato no Brasil, mas existem sindicatos muito fortes que atuam ainda e que a gente precisa resgatar essa organização, na verdade. Quer dizer, ela existe e precisa dar mais valor a esse tipo de organização. Você falou, e o que a Espanha, na verdade, fez? A lei dela divide os autônomos basicamente em duas categorias. A lei do autônomo normal, que é o que a gente conhece, e ela cria uma nova figura, que é o TRAD, que é o trabalhador autônomo economicamente dependente. E aí é engraçado, né? Porque como ele é autônomo e ele é dependente... Dependente mesmo, eu ia até perguntar, é dependente, não independente. Não, dependente. Porque por que isso? Na verdade, é o trabalhador autônomo, ele não tem subordinação. Isso que a Fernanda falou no início, falou, olha, quando a gente trata do trabalhador efetivamente autônomo, é aquele que não tem subordinação. A Espanha é a mesma coisa, trabalhador autônomo economicamente dependente, ele de fato ele é autônomo, ele não tem a subordinação. Mas ele tem outros requisitos que fazem com que ele pareça muito como o empregado. E o que diferencia dele, na verdade, que diferencia essa figura, é que 75% dos rendimentos dele tem que vir só de um cliente, de um tomador de serviço. Então, é fácil pensar, eu vi que você estava pensando, pensa, por exemplo, numa manicure que trabalha dentro de um salão, né? 75% provavelmente dos rendimentos dela vem daquele salão. Só que ela hoje provavelmente é considerada como parceira do salão, que existe a lei, né? Do salão parceiro, estou dando um exemplo. E ela não é empregada. Então, se a gente pensasse num exemplo, seria o típico caso do TRAD, né? Do trabalhador autônomo economicamente dependente. E esse trabalhador, como ele é dependente, porque é impossível você pensar que você recebe 75% dos seus rendimentos de um só cliente, de um só tomador, e você não tem dependência. Né? Ele existe. Então, justamente porque é reconhecida essa dependência dele, existem alguns direitos a mais para ele. Né? Ele tem, por exemplo, direito a férias, ele tem direito a acordo coletivo, que não tem o nome de acordo coletivo, tem o nome de acordo de interesse profissional. Ele tem direito a descanso semanal. É claro, Ana, que não é eu não estou assim falando, é o melhor dos mundos. Não é o melhor dos mundos. Né? Ele continua... Eu ia perguntar exatamente isso. Não. O que vocês veem lá da Espanha é um modelo realmente que engloba segurança para esses trabalhadores e também de uma forma que a questão do empregador também é importante, né? E isso sempre fica como se fosse uma coisa, se você joga num time, você não pode jogar no outro. Quando, na realidade, o interessante realmente é que seja um benefício, seja o melhor para todos. Esse é o melhor dos mundos. Então, o que vocês veem disso, que já foi estabelecido na Espanha, existe, digamos assim, puxar a sardinha para algum lado ou não? É estabelecido de uma forma que seja dentro das devidas proporções melhor para os dois ou simplesmente gera muita segurança para um lado e pouca segurança para o outro? Como que funciona? A briga entre capital e trabalho, ela sempre vai existir.
né? Não adianta, por isso eu comecei falando, a Espanha não é um modelo do mercado de trabalho. Não olho para a Espanha e falo, nossa, que lugar maravilhoso. Não é isso. Existem inúmeros problemas dentro do mercado de trabalho dela. Tal como no Brasil. O que você percebe, na verdade, com essa lei é que você conferiu algum tipo de proteção a esse trabalhador que não existia. Então, se ela está melhor que a gente, ela está. Né? Existe um avanço em relação a nós, em relação ao Brasil, com os trabalhadores autônomos economicamente dependentes. Existiu esse avanço. Agora, é claro que a briga continua existindo. Tanto continua existindo que continua existindo lá o falso autônomo. Ele existe. Só que eles conseguiram uma forma que hoje é um pouco mais eficiente para ser combatido do que a nossa. Aqui no Brasil, a gente fala muito em autônomo, mas assim, muitos são falsos autônomos. Você tem inúmeros, a Justiça do Trabalho vê isso todo dia, né? Você tem casos de falsos cooperativados, tem inúmeros casos. E lá também, claro que existe, mas num menor grau, e eles conseguiram tomar algumas medidas de fiscalização que melhoraram esse mercado de trabalho. Esse é um dos resultados, então, que a Espanha está tendo, vem a partir da fiscalização? Então, pois eles têm os falsos autônomos. Em 2018, eles fizeram um plano chamado Plano Diretor do Trabalho Digno, e para combater inúmeros problemas do mercado de trabalho, não só esse, tá? A questão não era só a autonomia, mas uma das questões era a fiscalização. Um dos motes desse plano é que deveria haver bastante a fiscalização e atuar. E, de fato, atuou, tá? Os números mostram que houve um aumento enorme nos números de autônomos convertidos em trabalhadores. Então, se em 2015, por exemplo, a fiscalização tinha conseguido uma conversão aí de contratos, 3 mil contratos, em 2018 esse número passa para 18 mil contratos. Então, de conversão, ou seja, eu tinha 18 mil contratos de autônomos, falsos autônomos, que foram regularizados. Então, a fiscalização lá, de fato, através desse plano, começou a atuar e começou a dar resultado. Isso é bem importante, para mostrar o papel da fiscalização do trabalho nesse momento. Perfeito. E agora, nessa situação de pandemia que nós nos encontramos, né? Como que está funcionando essa questão dos autônomos na Espanha? O que a gente pode trazer de modelo para cá e como que está, o que está acontecendo aqui no Brasil, diante dos estudos e das conclusões que vocês têm, né, têm concluído, têm vindo através dos estudos de vocês com essa relação do autônomo e agora, né, essa questão que caiu aí no colo de todos nós, de repente, essa pandemia, o isolamento social, né? Como que isso está funcionando na Espanha, que inclusive começou a ter essa questão dos problemas com relação a médicos e tudo mais antes do Brasil? Nós estamos sempre aqui, agora já estamos tendo esses problemas de uma forma mais efetiva em alguns estados, estamos esperando que isso vai acontecer, né? Diz, segundo o jornalismo, que em 2, 3 semanas acontece o colapso de São Paulo, mas na Espanha isso já vem, na realidade, ocorrendo. E como que ficaram, né? Também com a gente buscando fazer essa ponte, através da experiência dos outros, a gente vê o que a gente pode trazer para nós mesmos aqui. Vocês têm algum dado, sabe como que está funcionando essa questão na Espanha dos autônomos agora nesse momento de pandemia? A gente tem, assim, lá eles tiveram não só com os autônomos, né? Eu vou falar de uma forma um pouco geral. Tá. Eles fizeram algumas medidas, eles fizeram o Real Decreto-Lei lá, que está tratada de várias situações da questão da pandemia. A gente sabe que a Espanha foi um dos países mais afetados até o presente momento, né? Espero que a gente não passe a Espanha, mas até o presente momento foi um dos países mais afetados em números de mortes. E assim, a pandemia teve essa questão, né, Ana? Porque ela mostrou pra gente, os problemas que existem reais dentro de cada país. Lá também não funcionou de uma forma maravilhosa, existem muitas críticas às medidas tomadas pelo governo, mas hoje eles têm um governo mais voltado para o trabalhador, mais preocupado ao menos com o trabalhador. Então, assim, lá eles fizeram uma reforma trabalhista grande num governo de direita. A gente fez essa reforma em 2017 com o governo de direita. Em 2000 e aí agora a gente ainda está no governo de direita, lá eles já voltaram para um governo mais preocupado com esse lado social. Então, assim, o Real Decreto deles é bem interessante, porque, por exemplo, uma coisa que foi discutida aqui, mas que não foi posta em prática,
é postergar o pagamento da conta de água, de luz e de gás das pessoas vulneráveis. Lá, o Real Decreto estabelece isso. Né? Que não pode, por 3 meses, assim, eles postergaram o pagamento. Eles postergaram o pagamento de hipoteca, tanto de qualquer pessoa, né? Que demonstrasse que não tinha condições de pagar, que também não aconteceu aqui, né? Então, assim, algumas medidas de âmbito social lá foram tomadas de uma forma bem interessante. E acabou que a gente não adotou, embora tenha essa discussão. Quanto aos trabalhadores formais, né? E aí eu quero chamar a atenção de uma coisa, porque a Espanha tem uma questão que o Brasil não tem, que é a garantia de emprego dos trabalhadores formais. Lá, o trabalhador não pode ser demitido por qualquer motivo como a gente. Isso é uma coisa bem interessante e bem relevante. Eu acho que é uma coisa que o Brasil também precisa repensar, que é a garantia de emprego. Eu não posso chegar lá hoje, olhar para você e falar, olha, não vai dar mais, pode ir embora. Eles têm uma série de requisitos para poder demitir. Isso vem de uma convenção da OIT, que eles aderiram, e a gente não, que é a Convenção 158 da OIT, que protege as relações de trabalho. Então, assim, é uma coisa que urgente, que precisa ser discutida no Brasil, também a questão da garantia de emprego. Mas a pandemia, na verdade, é um motivo de força maior, tanto aqui quanto lá, né? Isso é estabelecido como uma causa de força maior. Então, lá, para os empregados, tanto como no Brasil, você pode ter suspensão ou redução do contrato de trabalho. Então, assim, é a mesma coisa. Né? Só que lá não veio pelo Real Decreto-Lei, na verdade veio porque os próprios estatutos dos trabalhadores deles já estabelece isso. E aí, se a pessoa tiver o contrato reduzido ou suspenso, eles vão... É a mesma coisa, vai receber de acordo com o seguro-desemprego, a mesma cota. Quanto aos autônomos, tem que fazer uma diferenciação bem... Pegando o que a Fernanda tinha falado, que a gente tem uma baixa contribuição da Previdência Social... lá eles têm um regime próprio de recolhimento. O autônomo tem um regime diferente da gente, né? A gente tem o geral e o próprio. Lá a gente tem o geral. Lá não, eles têm o geral e tem os dos autônomos. Então você tem uma forte adesão à contribuição previdenciária lá dos autônomos. E para o autônomo ter direito, portanto, à cota, né, ao benefício nesse período de pandemia, ele tem que contribuir. Ele teria que contribuir para o regime. E aí, eles estabeleceram mais ou menos 2 medidas para esse caso. O trabalhador autônomo que encerrou essas atividades, de alguma forma ele teve que encerrar essas atividades, e o trabalhador autônomo que teve uma queda de rendimento acima de 75% dos seus rendimentos. Para esses 2 casos, eles vão ter direito a uma prestação que vai ser uma média das últimas 12 contribuições dele. Se ele não tiver tido as 12 contribuições, não tem problema. Ele vai ter direito da mesma maneira a uma ajuda. Só que essa ajuda vai ser com outra base, vai ser com base a 70%, na verdade, um outro patamar do governo que vai equivaler mais ou menos a 660 euros. Essa vai ser a média. Quer dizer, também não são 1000 maravilhas, né? Mas todos os autônomos vão ter direito dentro dessas condições. Aqui no Brasil, o que a gente observou é que o trabalhador de baixa renda tem direito a uma ajuda mensal, você preencher aqueles requisitos de até R$600, a gente está vendo que um monte não recebeu. Né? Isso sai no jornal basicamente todos os dias. Várias pessoas que teriam direito não estão tendo meios de sobreviver. E aí você tem a outra questão da autonomia aqui, que você não contribui. O cara não sabe nem o que é isso, né? Existe uma questão de cultural aí. E aí como é que você vai exigir também do cara que ganha super pouco? Porque no Brasil, você perguntou, tem proporcionalidade de recolhimento, mas no mínimo com base no valor do salário mínimo. Se o cara ganha um salário mínimo, como é que ele vai recolher? Né? Como é que ele vai ter dinheiro sobrando para isso? Então, por isso que a lei é bem importante, porque você estabelece lá, você tem um valor ínfimo a ser recolhido para esses casos. Então, a lei regulamenta, de fato. A lei vai trazer algum tipo de proteção para esse cara, que é isso que a gente precisa começar a pensar. Sim, e sem dúvida, né, Isabela, a questão de levar esse conteúdo, né? Porque isso, na realidade, é estudado, isso está em livros, existem, por exemplo, tudo isso que você e a Fernanda estão falando, uma proposta efetiva de pensar a respeito para levar uma qualidade de vida melhor para uma determinada população.
Mas isso precisa passar na realidade por... Essas pessoas precisam saber disso, né? Inclusive que tem pessoas trabalhando, lutando e estudando por elas, né? Para que elas tenham tudo isso que a gente está conversando, uma melhor qualidade de vida, uma segurança maior nos seus trabalhos, né? Seja da forma que for, seja como autônomo ou como empregado, de qualquer forma, né? E essa é uma questão realmente que talvez agora nesse momento de pandemia seja muito bacana, que está disseminando esse conteúdo, está disseminando esse conhecimento, né? Nós estamos aqui falando sobre isso hoje numa live que vai ficar gravada no YouTube e que as pessoas vão poder ter acesso, porque as pessoas precisam saber disso, né? Antes de qualquer coisa, para poder querer se organizar, para poder entender, para saber o que está acontecendo na Espanha, que é da onde vocês trazem todo esse estudo. Como você diz, não é um modelo ideal, mas é alguém que se mexeu para fazer alguma coisa, né? Então... Foi o primeiro, então realmente... você tem resultado. Porque, desculpa, pode... Porque lá, não, pode falar. Uma coisa que chamou muita atenção da gente é porque falavam assim, mas se você faz uma lei regulamentando o autônomo no Brasil, vai ter um monte de gente para o autônomo. Porque, claro, você tem discurso do empreendedorismo, você tem um governo querendo levar aquela pessoa para a autonomia. Porque é um discurso empresarial, né? Você reúne as condições para ter mais autônomo. Não, lá na Espanha não. Mesmo com a lei, você não observou alteração. Os dados demonstraram que o percentual de autônomos se manteve antes e depois da lei. Ou seja, eu não estou falando de fraude, eu estou falando de pessoas que, na verdade, foram só regulamentadas. Não houve alteração, entendeu? Então, assim, o resultado dessa lei na Espanha, ele é muito interessante, o resultado é muito interessante por causa disso, porque mostra que não houve a fraude. A partir do momento que o número se mantém, você não teve fraude, você apenas regulamentou, apenas protegeu essas pessoas. O que eu não posso ter é isso, né? Você hoje depende basicamente da sociedade civil, que está se movimentando em várias ondas de solidariedade, ainda bem, né? Sim. Mas ainda bem que alguém está fazendo isso para poder levar subsistência a essas pessoas. Né? Você pensa na sua manicure, você pensa no seu cabeleireiro, você pensa em várias pessoas, eu penso logo muito nisso, mas você pensa até no cara que vende coisa na praia, enfim, no Rio de Janeiro a gente tem muito, né? E essas pessoas estão sem receber nada. Quando conseguem receber, recebem os R$ 600. Então, estão dependendo da... E lá também, né, na Espanha tem uma coisa interessante, que o seguro-desemprego, por exemplo, ele é baseado no fato de você tem filho? Não tem, é um valor. Se você tem um filho, é outro. Se você tem 2 ou mais filhos, o valor do seguro-desemprego é outro. Então, assim, é uma coisa muito mais consciente. Né? É isso que a gente precisa buscar, é isso que a gente quer levar, né? É exatamente o que a Fernanda falou, começar a pensar fora da caixa para poder trazer proteção trabalhista e previdenciária. Eles, por exemplo, têm direito a acidentes de trabalho, né? A seguro para acidente de trabalho. A gente não tem, o autônomo aqui não tem. Então, e aí, ele se acidenta, faz o quê? É claro, porque eu falei, o modelo não é ideal. Por exemplo, a gente fala muito do trabalhador de aplicativo. Mas então o trabalhador de aplicativo entraria nessa lei? Isso é uma discussão que existe lá. Né? Tem gente que entende não, tem gente que entra na lei, e tem gente que diz que não, que ele é empregado. Então, assim, você percebe que a lei, ela diminui as discussões, mas ela não cessa com as discussões. Então, o trabalhador de aplicativo teria que ser uma coisa mais pensada, porque tem a questão da plataforma, que se assemelha muito mais a empregado, enfim. Mas um meio termo seria isso, sem sombra de dúvida. O que eu não posso deixar é esse cara sem nada. Isso que a gente tem na nossa mente, entendeu? O que eu não posso deixar então enquanto ninguém faz nada, enquanto o governo está brigando lá para quem quer saber quem é o ministro da saúde, enfim, se vai ter ou se vai ter, esse cara fica ali passando fome. Isso a gente não pode deixar, ele tem que ter proteção. Você acha que esse momento de pandemia vai instigar com que alguma coisa aconteça nesse sentido? Esse era o meu sonho, né? Seria o meu sonho que instigasse. Esse é o sonho de todo operador do direito do trabalho nesse momento. Falar, gente, a gente precisa pensar, olha, Ana, acho que sim. Eu acho que não nesse momento agora, né? Que tá tudo ainda muito no fervor, a pessoa está tentando sobreviver. Mas eu acho que a pandemia, ela mostra isso. Ela mostra a carência do direito do trabalho, a carência de proteção, e sobretudo, ela mostra
o resultado do desmonte do direito do trabalho principalmente nos últimos 3 anos, que foi a partir da reforma trabalhista de 2017. Então, assim, a pandemia, ela aflora isso, né? E eu acho que o operador do direito do trabalho e a sociedade, sobretudo, ela tem que ter ciência disso, ela tem que ter o conhecimento disso para poder lutar. Porque senão a gente vai ficar, o empresariado vai continuar fazendo o que ele deseja somente, e sem pensar nesse trabalhador, porque o lucro está sempre importando, e a gente não precisa só do lucro. Como a Fernanda falou, para o modelo capitalista se manter, ele precisa dessa relação, estabelecer uma dignidade, uma exploração aceitável, vamos colocar assim, do trabalhador, senão ele não se mantém. Pega o exemplo do Chile, por exemplo, né, que teve um monte de onda de protesto, acho que foi final do ano passado, 2019, acho que sim, foi 2019, que a sociedade no momento explodiu, né? A sociedade no momento explodiu. Então, acho que é o exemplo que a gente pode trazer. Se a gente não começar a pensar nessas questões da sociedade, uma hora vai explodir, porque não se aguenta, né? Ninguém aguenta. Isabela, então eu gostaria de pedir que você, na tua voz, que tá ótima hoje, né? Que bom. Que bom. Enfim, né? Depois da semana toda participa, não participa. Vai dar, não vai dar, deu. Maravilha. Não deu. Eu queria que você fizesse... Queria que você fizesse as considerações finais desse nosso tema aqui de hoje, trazendo na tua voz também, até porque vocês têm um livro escrito, né? Mas infelizmente o Instagram só permite que estejamos nós duas aqui, mas trazer alguma reflexão assim que seja muito tua e muito da Fernanda para a gente fechar essa live de hoje. Então, minha e da Fernanda, eu vou tentar buscar o que a gente conversou muito, né, durante o momento que a gente estava escrevendo o livro, era justamente isso. A gente não quer proteger, a gente não quer, na verdade, tirar direitos do trabalhador, a gente quer trazer, pelo contrário, a gente quer cada vez mais que o trabalhador, seja ele o autônomo ou o empregado, ele tenha direitos efetivos. A gente fala muito do trabalho digno, que é um conceito amplo, a gente até discute esse conceito no livro, mas a gente entende que a dignidade ela tem que existir ao trabalhador. E por isso a nossa proposta de vamos começar a discutir, a gente entende que é um momento político no Brasil e econômico, não só, né? A gente vive uma crise econômica muito forte que dificulta esse tipo de discussão, mas justamente nesse momento a gente tem que se ater à Constituição, a gente tem que se ater a conceder direitos ao suficiente. Eu não estou querendo, obviamente, a gente falar, mas, por exemplo, uma medida inconstitucional, não, eu não quero fechar uma empresa, não é isso, de jeito nenhum. Pelo contrário, a gente entende que a manutenção do emprego é a coisa mais importante que tem, principalmente no momento de pandemia. Né? A garantia, por exemplo, você pode suspender o contrato, mas desde que você tenha direito, tenha estabilidade, né? Depois posterior, óbvio, né? Esse é o mote principal nesse momento, é a manutenção de emprego. O Brasil já tem um número de pessoas demitidas enorme, resultado da pandemia. A Espanha também tem um número de demitidos muito menor que o Brasil, mas ainda assim bem grande durante a pandemia. A Espanha, ao contrário do Brasil, ela já vinha se recuperando de uma grande crise econômica. Ou seja, lá eles estão com mais ou menos 3 milhões de empregados. A gente está falando em 11, a gente estava falando 11 antes, né? Imagina agora. E assim, a gente, na verdade, quer trazer direitos. A gente precisa chamar a população, precisa chamar o pessoal que trabalha, que opera com direito de trabalho. A gente precisa trazer essas pessoas para discutir esse assunto. Porque ele é necessário, ainda mais num momento que você está o tempo todo incentivando o trabalhador a não ser empregado, dizendo para ele que é o melhor dos mundos, é não ser empregado, é ser o seu próprio chefe. Então eu preciso mostrar para ele, olha, não é bem assim. Né? E a pandemia mostra isso, não é bem assim. Você está deixando de ter direitos, você está deixando de ter proteção. Então eu acho que isso acho que mostra, a gente traz esse modelo como uma forma importante de falar, precisamos debater, precisamos discutir. A gente não tem uma resposta pronta e acabada com o livro, a gente quer, na verdade, trazer a reflexão e falar por que não aqui, né? Por que não o Brasil? Porque a gente conta com um número de informais, de pessoas vulneráveis tão grande. Mas foi o que você falou, para isso as pessoas precisam, inclusive, ter conhecimento, né? De que isso não é o normal, esse não é o padrão. Né? O padrão é outro, a normalidade é outra. As pessoas estão querendo fugir da normalidade da relação de emprego para que outras pessoas lucrem mais em cima de você. E o padrão não é esse. Então, assim, na verdade, o recado, né, acho que
que eu e Fernando conversamos muito nesse período. Olha isso aqui é vantagem dali. Como é que o trabalhador autônomo não tem férias nenhuma? Como é que ele não tem direito nenhum? Né? Não tem descanso, gente. Isso é medicina e segurança do trabalho. As pessoas adoecem, né? Sem férias, depois de um determinado período, a pessoa adoece de verdade, não é? Você é psicóloga, né? Você sabe disso. Então, é isso que a gente quer trazer, necessidade de reflexão, Ana. A gente não tem uma resposta pronta e acabada, mas a gente espera que as pessoas comecem a refletir sobre isso. Perfeito. Isabela, muito obrigada. A Fernanda, que está aí também nos vendo, muito obrigada. Agradeço muito. Tá aparecendo vários comentários aqui embaixo, falando do conteúdo, agradecendo o conteúdo, falando que a live foi muito instrutiva, foi muito interessante. Né? Infelizmente, a cada dia o Instagram faz uma surpresa pra gente, agora parece que vai ficar só no sei que lá TV, né? Então, isso aí. Então, antes pelo menos eu percebia que não aparecia exatamente o que aparece aqui quando a gente está falando, não era o que aparecia que ficava gravado em 24 horas. Então, quero deixar registrado aqui que tem muita gente elogiando, muita gente agradecendo. Foi realmente muito bacana, muito instrutiva. É um prazer conhecer vocês duas, né? Que a gente faz aí algumas semanas que estamos costurando e acabamos, né, nos conhecendo, e isso foi muito bacana. Verdade, né? prazer, Ana. Então, muito obrigado, meninas, muito obrigado por esse conteúdo incrível que vocês trouxeram aqui pra gente. E continuamos trabalhando, continuamos, né, estudando. Em casa. Exato, em casa, ó, em casa. Todo mundo em casa. Por favor. Trabalhando muito, né? Mas todo mundo em isolamento, ainda assim trabalhando muito, né? Para a gente construir uma sociedade muito melhor. Tá bom, Isabela? Muito obrigada. Ana, só para falar a questão no voucher qual é o nome do código, né? O código promocional, exatamente. Isso, né? Código promocional para comprar o livro de vocês no site da Jurual Editora, Autônomo 20. No Instagram tá aparecendo direto ali, né? Até dia 24/5, Autônomo 20, a pessoa digita lá no nosso site e tem 20% de desconto para comprar o livro da doutora Fernanda e da doutora Isabela. Obrigada, Ana. Obrigada, editora Jurá. Obrigada a todos que assistiram, tá bom? Um beijo grande. Beijo. Até mais. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.